Eu vou colocar aqui para rodar aqui o essa vinheta. Olá para você que escuta e também assiste o podcast Ecoar, tá? A gente está gravando aqui tanto em áudio quanto em vídeo. Então, para você que está assistindo a gente agora no YouTube, seja bem-vindo a esse vídeo. E para você que está ouvindo aí pelo Spotify, nas plataformas de áudio, seja bem-vindo também aqui ao podcast Ecoar, tá? No mais, tudo é Ecoar Notícias. E eu sou o Cristiano Oliveira e hoje eu tenho a honra de receber aqui um convidado muito especial, muito bacana, gente boa aqui, que é o Joaquim Cantanhede. Consegui falar certo? Falei certo? Exato, exato, sim. Show. Joaquim, para quem não sabe, ele é jornalista e editor executivo do portal O Pedreirense. Joaquim, pode ficar à vontade, se apresenta melhor aí para quem está ouvindo a gente e também para quem está assistindo. Então, gente, aos que veem, aos que escutam, enfim, ou ambos, gratidão, antes de tudo, pela audiência, pelo espaço aqui no Ecoar, o Crícino, né, no comando, muito obrigado, né? Assim, muito atencioso e muito gentil, desde o contato estabelecido com a gente. Também para Marta, né? Um dos grandes nomes da equipe Ecoar, e eu não poderia deixar, né, de citá-la aqui. Joaquim Cantanhede, muito bem pronunciado, é jornalista, do jornal Pedreirense, um dos editores-chefes do jornal Pedreirense, né, nessa função, nessa missão de jornalismo independente. Eu sou acompanhado por Maírla Frazão e também pelo publicitário, pela jornalista Maírla Frazão e pelo publicitário Irisvaldo Moraes, que é pedreirense aqui da cidade de Pedreiras, Maranhão. O Pedreirense, como o próprio nome já diz, tem como foco e objetivo maior trazer, né, essa perspectiva, esse olhar através das notícias aqui da cidade de Pedreiras, o município maranhense. Show, bacana. Então, aí, como o Joaquim já deu spoiler, né? A gente vai falar aqui sobre o Pedreirense, né? O portal, como é que ele funciona, como é que nasceu, né? O Pedreirense, Exato. ah, surgiu essa ideia e tudo, como é que vem sendo toda essa atuação de vocês aí na região de Pedreiras, Maranhão, que hoje, né? O portal ele já se tornou algo bem nacional, né? Não cobre só as notícias locais, mas também nacionais, né? E para a gente abrir aqui Exato. o nosso bate-papo, a nossa conversa, Joaquim, eu quero começar te perguntando, é claro, né, do começo, como surgiu o portal O Pedreirense? Muito bem, Cristina, é uma pergunta importante, né, e que me traz muita felicidade falar sobre esse começo, né, do jornal Pedreirense. A gente começou ali, já naquele ambiente da pandemia, né, a jornalista Maíra Frazão estava ali terminando a formação dela e veio a pandemia. Eu tinha acabado também de me formei em 2019, no ano seguinte, né, a gente já teve ali a pandemia impactando a nossa vida, mudando toda a estrutura, inclusive o próprio conceito, né, de comunicação. Foi quando o Irisvaldo, né, um colega lá do ensino fundamental, onde estudamos juntos, ele apareceu, né, com essa ideia de fazer um jornal, de criar originalmente, criar um portal de notícias aqui para a cidade de Pedreiras. E naquele momento a minha vida estava muito incerta, né, eu tinha acabado ali de me formar em Teresina, na UESP, e eu fiquei naquela, rapaz, vou para onde? E a tendência, né, quem sai do interior para a capital, pelo menos almeja, né, na maioria dos casos, almeja seguir adiante, ir para uma cidade maior, uma outra capital, enfim, que ele possa ir lhe oferecer novos horizontes. Só que com a pandemia, eu me vi, de certa forma, até impelido a voltar para cá, para Pedreiras. Foi quando, nesse contexto, estando aqui em Pedreiras, o Isvaldo entrou em contato comigo, e aí ele apareceu do nada, assim, com essa ideia de ir embora fazer um jornal.
Eu, como gosto de coisas inovadoras, eu, como gosto de ser também provocado, né? Pô, alguém tem uma ideia, traz para mim e tal, bora lá, vamos seguir, vamos adiante. Eu me interessei assim de cara, fiquei muito feliz. Gostei dos argumentos que foram colocados pelo Irisvaldo, que não é jornalista, mas é publicitário, tudo dentro da comunicação. Eu gostei dos argumentos que foram colocados por ele na época, né? Ele entendeu, ele percebeu, né? Ali, olhando para o Atlas da notícia, que Pedreiras fazia parte de um. Estava inserida ou não está, aliás, estava inserida no que a gente chama hoje de deserto de notícias. É um ambiente, um espaço geográfico com a deficiência, né, de espaços de comunicação, faltando em especial o cotidiano aqui da cidade. E aí foi esse argumento que ele trouxe para a gente. Na época fazia parte da equipe ali originalmente o Irisaldo, o Venir, que ficou com a gente por um tempo, Maíla Frazão também, que se achegou, e aí todo mundo começou a dialogar, a pensar o jornal, e hoje, inicialmente portal, e hoje ele é um jornal da qual a gente, assim, se orgulha pra caramba, né? Porque dia e noite a gente pensa nesse jornal, a gente acorda pensando nesse jornal, acorda pensando na pauta do dia seguinte, e tem sido, assim, uma experiência formidável. Eu até brinco com a Maíla, né, pelo contato até mais frequente. O Irisaldo não, ele está em Brasília, ele dá o suporte para a gente se reúne, mas o meu contato ali mesmo de campo, de prática de jornalismo, é com a Maíla. E eu até brinco com ela, né, que quem pensou, quem imaginou, a gente sequer, assim, acho que não imaginava que o jornal fosse tão longe, durar tanto tempo. A gente está agora caminhando para o nosso terceiro ano, e a gente brinca com isso, a gente considera isso. Jornalismo é sério, não é brincadeira, mas de certa forma também tem esse sentido de se divertir. A gente está trabalhando, está trazendo coisas que são importantes para a vida do pedreirense, para a vida do maranhense, para a vida do brasileiro, fazendo isso com muita diversão, mas compreendendo a seriedade do que é o jornalismo. Eu não estou te ouvindo. É interessante tu. Eu vou botar só esse trecho, viu? Para ficar melhor o corte lá na edição. Tranquilo. É interessante tu falar da questão do deserto de notícias, porque eu vim acompanhando um pouquinho, né, dessa questão também do deserto de notícias, que são os locais que têm essa falta do jornalismo local, né? E geralmente a gente acompanha muito, né? Nordeste tem muito dessa questão do deserto de notícias, da falta do jornalismo, né, para levar informações às pequenas comunidades, né? E vocês, no caso, estão no Maranhão e levando as notícias ali da comunidade pedreirense para as pessoas daquele local. Como é que tem sido esse trabalho? Como é que tem sido a comunicação entre vocês da equipe? E como é que tem sido tudo isso desde o começo? Está sendo fácil? Está sendo difícil? Quais são as dificuldades de vocês? Como todo começo, né, é sempre muito difícil começar. O começo, ele nunca é, pelo menos para mim, na minha história de vida, todo começo, até para começar um texto é difícil, né? Para mim, a parte mais difícil do texto não é nem a conclusão, né? É, na verdade, o começo, a primeira linha ali, aquele fio condutor que vai conduzir, por exemplo, no caso do texto, vai desaguar em alguma coisa, em alguma ideia, em alguma possibilidade. Foi um começo difícil, acho que eu já conhecia o Irisaldo, mas assim, fazia tempo que a gente não se falava, então a gente não tinha, o Jornal Nasce, a gente não tendo esse contato, até hoje não temos, esse contato diário, cotidiano, dia a dia. E aí também não conhecia a Maíla não me conhecia. Então, junto com o começo do jornal, foi um começo, de certa forma, de um relacionamento entre pessoas ali, no contexto profissionalmente falando, né? Foi todo mundo, de certa forma, ali se conhecendo, né? Eu reaprendendo, né, a lidar com o Irisvaldo e vice-versa, aprendendo a lidar com Maíla e Maíla aprendendo a lidar comigo, o que não é fácil. Então, assim, foi um processo foi difícil, mas não menos interessante, né? Não houve menos aprendizado, né? Pelo contrário, até hoje, durante esse processo, essa caminhada, a gente vem aprendendo um com o outro, né? Hoje eu sei, né? Eu conheço, a gente tem ciência das nossas fraquezas, das nossas possibilidades e das nossas forças, né? O que o Jornal Pedreirense tem como de mais forte, no que a gente ganha enquanto audiência,
no que a gente ganha enquanto jornalismo independente e no que às vezes a gente peca, no que a gente às vezes erra. Então, hoje, beirando aí os 3 anos de idade, né, a gente já consegue ter um diagnóstico mais preciso, né, da importância do trabalho do Jornal Pedreirense, né, da importância do que a gente vem trazendo, do que a gente vem pautando, principalmente no que diz respeito aqui Pedreiras. Como você disse, né, a gente se debruça sobre questões nacionais, a gente entende que isso é importante. Quando o Jornal Pedreirense foi pensado, a gente sempre teve aquela ideia. É um jornalismo raiz, com raízes fincadas em pedreiras, mas como uma árvore, né? Assim, os galhos bem amplos, bem espaçosos, que seria exatamente significando esse nosso olhar para o mundo, né? Pedreiras não é um local isolado, não é um planeta em si, nós fazemos parte de um todo, e esse todo também nos afeta. O que acontece no Maranhão nos afeta, o que acontece aqui mais próximo, na região do Meio-Mearim, que abarca as cidades próximas, nos afeta, o que acontece no Brasil nos afeta. Então, nada mais justo do que a gente fazer jornalismo a partir daqui, mas olhando para o mundo. 3 anos se aproximando e não tem sido menos desafiador, né? A gente tem tido muitos desafios, até provavelmente antecipando alguma pergunta sua, tem sido desafiador, principalmente que jornalismo, né, gente, não como é que eu vou dizer, não é caridade. Jornalismo, nós não estamos fazendo caridade. A gente se formou para fazer jornalismo de verdade e trabalhar com isso e viver disso. E aí esse tem sido ainda um dos desafios da nossa equipe, né, de como viver de jornalismo, né? Como se sustentar, como se manter. Tudo isso tem uma incidência importante sobre o próprio conteúdo de um jornal. E aí a gente se depara todo dia com esses desafios, mas, né, eu penso e entendo, e eu falo aqui em nome de Elisvaldo, de Maírla, acho que ninguém se arrependeu de lá em 2020, no meio da pandemia, ter começado esse projeto. No caso, no portal é só vocês 3 ou tem mais alguém? Como é que é a função? Tu é o editor executivo, né? Na verdade, todo mundo é meio que editor executivo. Todo mundo, como de fato nós somos só apenas 3 pessoas, né, ao longo desse período de existência, algumas pessoas passaram, boa parte durou muito pouco, até em decorrência, como eu disse, como nós temos ainda o desafio de nos manter, né, é difícil a gente conseguir, por exemplo, quem possa se dedicar, vamos dizer assim, integralmente. Eu me dedico integralmente ao Pedreirense. A Maíra se dedica integralmente. O Elisvaldo, até pela função que ele ocupa dentro do jornal, ele já consegue se dedicar a... Opa, travou. Sim. Então, por conta da gente não... Oi. Só para tu voltar o trechinho aqui, travou aqui. Voltou agora, já. Certo, então, pegando aqui a ideia. Então, como eu dizia, como a gente, o jornal, ele ainda tem o desafio de se manter. Opa, o jornal... Volta, vou me remover aqui, aí tu... Então, como eu dizia, como o jornal O Pedreirense ainda tem esse desafio diário, cotidiano, 24 horas, de se manter, a gente ainda não tem essa capacidade financeira de ter pessoas somando com o nosso trabalho assim, à disposição 24 horas. Eu me dedico 24 horas ao Jornal Pedreirense, Maíra se dedica 24 horas ao Jornal Pedreirense, o Elisvaldo, até por conta da função que ele ocupa, ele não depende financeiramente do Jornal Pedreirense, ele tem as demandas dele em outras funções, da função de publicitário lá em Brasília. Então, assim, basicamente, dependendo financeiramente do jornal, Maírla e eu. E mesmo para a gente ainda é um desafio se manter. Mesmo com 2 pessoas em um jornal, né, sendo bem realista, ainda é muito difícil se manter. Quanto mais assim, a gente conseguir trazer pessoas. A nossa ideia, cara, no que dependesse da gente, a gente estava com a redação cheia. Eu até brinco com Maírla, cara, Maírla, se tivesse pelo menos mais um Joaquim e mais uma Maírla, a gente estava feito. Porque assim, nós somos uma equipe pequena, né, aqui mesmo no campo, 2 pessoas, Maírla e eu, e assim, a gente consegue fazer coisas sem falsa modéstia, sem arrogância, mas assim, a gente tem feito proezas, né, do ponto de vista do jornalismo, e a gente entende que esse é o nosso trabalho, essa é a nossa função. Foi para isso que o jornal foi criado. E é isso, é uma equipe pequena que faz muito barulho, né, e que assim, a gente tem conseguido
adentrar espaços, ter tido conquistas que até por essa limitação de gente, de contingente de pessoas trabalhando, a gente jamais pensou que iria chegar. Mas, graças a Deus, a competência da Maírla, minha competência, a competência do Lisvaldo, a dedicação dos três tem feito o Jornal Pedreirense ir mais longe do que o que a gente imaginava. Então, para a gente já quase virar aqui a chave para um outro ponto, que eu quero também que tu fale um pouquinho do trabalho, das reportagens que vocês produzem. Antes eu queria tirar só uma curiosidade, que é com relação ao nome O Pedreirense. É mais pensado mesmo para a questão da cidade? Exatamente, né? Pedreiras é uma região aqui do Médio Mearinho, um município maranhense, muito marcado pela cultura. Aqui é a terra de João do Vale, um dos grandes nomes da MPB, né, autor do clássico Carcará, música Carcará, interpretada também por ele e outros nomes da MPB. E esse nome vem de uma pedra, na verdade, de um grande agrupamento de rochas chamado Pedra Grande, né? A gente chama de Pedra Grande. E daí veio, então, foi um marco inicial da cidade, que dá origem, então, a esse nome Pedreiras. E aí a gente ficou naquela história, no comecinho, matutando o que seria, até que surgiu a ideia, rapaz, vamos colocar o Pedreirense. Nada mais jornal do que isso. E, assim, a equipe entrou nesse consenso, entendeu que era o melhor, e a gente acertou muito, porque, assim, principalmente nos debates locais, esse termo pedreirense, ele é muito citado. Os pedreirenses. Então, de certa forma, automaticamente, o nome do jornal, ele é aí vinculado, mesmo que indiretamente. Né? Quando alguém que conhece o trabalho, o pedreirense, mesmo que seja se referindo a um pedreirense, a um cidadão, ele faz essa conexão, ele consegue fazer essa conexão com o jornal. Então, assim, geralmente, ainda que não esteja sendo discutido diretamente o jornal em um diálogo, a própria referência, o pedreirense, já traz essa relação com o nome do jornal. Então, assim, foi muito acertado, né, essa escolha. Agora eu vou fazer um corte aqui, tá? Porque depois aqui a gente vai dividir essa nossa travestinha em duas partes para o podcast Aquá. E aí eu vou agora, nessa segunda parte, pegar mais de cheio agora da questão de reportagem, pedir para tu citar algumas e falar das dificuldades delas, beleza? Tranquilo. Deixa eu só... Bom, então agora entrando em um assunto... Eu vou fazer o seguinte. Show, então. Agora entrando aqui em outra parte, eu quero agora aqui te perguntar como é que funciona a questão das reportagens, né? Pedir aqui para tu citar algumas. Pode citar aí aquela que mais marcou tu, ou o jornal, ou pedreirense. Pode citar uma, duas, três, quantas tu quiser, tá aberto aí. A gente tem aqui em Pedreiras, né, também outros espaços comunicacionais. E vez ou outra eu fico ali matutando, pensando, tendo que diferencia, de certa forma, o jornal pedreirense dos outros espaços de comunicação que a gente tem aqui em Pedreiras. E aí eu não faço isso nem com arrogância, não é no sentido nem de ser melhor. Claro que a gente precisa fazer constantemente uma avaliação do nosso trabalho, até para ver se a gente está na trilha que foi ali, pelo menos, visualizada quando a gente começou esse projeto. E uma das grandes apostas do jornal pedreirense é exatamente nessas reportagens mais apuradas. A gente tem determinado fato, tá aqui, a gente coloca esse fato na nossa mesa, um fato muito específico, e a gente não é um fato isolado. Existem aí outras questões que se conectam a esse fato. E aí, qual é a natureza do nosso trabalho? De ir, então, se aproximar através da apuração, do diálogo com fontes, relatos, enfim, documentos, se aproximar e traçar relações entre os diversos pontos que se conectam a esse determinado fato. Por exemplo, aqui em Pedreiras, atualmente tem se discutido muito
é a questão, por exemplo, de uma doação que o município vai fazer ao Ministério Público, e isso tem gerado toda uma polêmica, porque quem é contra coloca o argumento de que o município atualmente paga diversos aluguéis. O Ministério Público, por sua vez, se reuniu ontem com a prefeitura, com parte dos vereadores, apresentou um projeto. Então, assim, a gente procura contar isso da melhor, de uma outra forma, contar de outra forma. Seria muito simples dizer, olha, a prefeitura vai doar um terreno, o Ministério Público conversou com os vereadores, pá. Isso todo mundo vai contar. O Pedreirense vai contar, os blogueiros locais irão contar, os outros portais irão contar. Então a gente sempre matuta, né? Como contar? De que forma contar? Qual é a nossa forma de contar? Qual é a forma do jornal O Pedreirense de contar uma notícia? Geralmente é uma notícia detalhada, é uma notícia que vem rica em fontes, é uma notícia checada, né? A gente procura ouvir ali o máximo de pessoas para ter ali mais ou menos um diagnóstico daquilo que a gente está contando. Então, é nesse sentido que a gente tem feito isso. Por exemplo, ontem teve essa reunião, né, muito polêmica, algumas pessoas discordantes com relação a isso, entre o Ministério Público, a Prefeitura e os vereadores no Palácio Municipal da cidade para falar sobre essa questão da doação. Nós estivemos presentes e aí a gente procurou contar de uma outra forma. Então, essa é a grande aposta do Jornal Pedreirense. É trazer detalhes. A gente gosta muito, eu particularmente, quando escrevo, gosto muito de explorar os detalhes, né? De que forma isso... E chamar a atenção para o leitor. Né? Não apenas ficar no arroz com feijão. No que é mais importante. A notícia, ela tem, é claro, um elemento mais importante. Mas isso não significa que a gente não possa também trazer, juntamente com isso, outros detalhes. Eu me recordo muito bem da última eleição para prefeito aqui na cidade de Pedreiras, se não me engano, 2020. Eu não me recordo agora o último ano da eleição. E a gente ficou pensando, rapaz, o que a gente vai fazer? Como trazer? Era a primeira eleição que nós iríamos cobrir. Como fazer algo diferenciado? E, cara, foi um dia, assim, de muita correria. Nesse dia, inclusive, a Maírla, ela estava sendo mesária, ela foi convocada. E aí, eu basicamente assumi, né, esse comando, né, vamos dizer assim, que o trabalho dessa cobertura dessa eleição para prefeito aqui em Pedreiras. A eleição para prefeito aqui é uma eleição movimentada, as pessoas se engajam, né, a política local traz muito aquela questão de aflorar os ânimos, a perspectiva dos pedreirenses. E eu fiquei pensando, gente, o que a gente pode fazer? Vai ter lá, a gente vai na campo mostrar, por exemplo, quem foi o primeiro eleitor de determinada seção na zona rural, a gente vai trazer uma perspectiva nas sessões eleitorais urbanas. A gente conseguiu assim, registrar o momento da votação de cada um dos candidatos, algo assim. Foi uma cobertura realmente que eu, particularmente, como pedreirense, nascido e criado aqui, eu, particularmente, nunca tinha visto. E aí depois a gente ficou pensando, certo, gente, e para a vitória? A gente vai fazer o quê? E aí a gente não sabia quem ganharia a eleição. E aí havia a primeira colocada nas pesquisas, havia o segundo colocado. Mas havia todo aquele temor, né? Mas quem é que vai ganhar? Aquela dúvida. Aí a gente acabou decidindo, olha, eu vou para casa do candidato que está em segundo lugar nas pesquisas. Vai que ele ganha. O fato é que ele não ganhou. E aí eu fiquei pensando, caramba, ele não ganhou, como se esperava que ganhasse apesar das pesquisas. E aí o que eu vou fazer? E aí eu acabei estando ali no ambiente, no momento em que o resultado saiu, eu estava no recinto onde estava o candidato e todo o seu grupo de apoiadores ali esperando aquele resultado, e o resultado não foi positivo, né? O desânimo acabou chegando ali para todo mundo que estava ali naquele recinto, inclusive para o candidato, e aí eu acabei escrevendo um texto, né, exatamente sobre a festa que não aconteceu. A gente tinha feijoada para a festa, a gente tinha uma mesa larga lá no ambiente para a festa, mas ela não aconteceu porque o candidato não acabou sendo vitorioso. E aí, o que era para ser uma história de vitória, acabou se tornando uma história de derrota, mas eu penso que não
poderia ter sido melhor se fosse de Vitória. Eu acho que a graça do texto foi exatamente nisso, de ter escrito, trazer para o público, para os leitores, esse ambiente de derrota. É muito fácil. A vitória todo mundo vê, a gente tem mais ou menos ideia de como é uma vitória. Né? Uma vitória política, uma vitória... A gente tem mais ou menos ideia. Mas aí a gente acabou escrevendo, então, esse texto sobre essa derrota. A gente tem uma série assim, de reportagens. No começo, a gente fez uma série de reportagens chamada Vidas Secas, que retratou, né, o problema de abastecimento de água aqui em Pedreiras, que abate principalmente as partes altas da cidade, e assim, e principalmente os mais pobres, são os que mais sofrem com a falta d'água. Então, logo a gente iniciou o Pedreirense, a gente então fez essa série de reportagens chamada Vidas Secas. A gente já tratou aqui de casos de suicídio dentro do hospital municipal, casos de suspeita de violência obstétrica, são questões assim, que marcaram muito também essa trajetória do Pedreirense, inclusive com participação dos leitores ali comentando, compartilhando. A gente tem tido também um olhar, agora nesses últimos tempos, para a questão do orçamento secreto. Afinal de contas, Pedreiras é uma das cidades que estão sendo investigadas dentro desse contexto do orçamento secreto. A gente sabe que o Maranhão é um dos estados, se não é o estado que mais se destaca nessa questão do orçamento secreto, né, pela falta de transparência na chamada emenda de relator. Aí a gente tem série de suspeitas de casos de corrupção, de dados que são colocados no sistema, que não corresponderiam, que acabam não correspondendo ao que de fato ao que de fato é prestado dentro do serviço do Sistema Único de Saúde aqui em Pedreiras e em outras cidades do Maranhão. E por mais que, cara, isso seja pautado pela grande imprensa propriamente dito, a gente tem ganhado muito quando repercute isso. Porque para muitas pessoas, o Pedreirense é a primeira referência para ir buscar sobre esse assunto. Só depois que passa pelo Pedreirense, aí vai se informar na Folha de São Paulo, na revista Piauí. Então a gente tem tido essas felicidades, né? Falo muito. Não, tranquilo. Tu falou aí durante a fala, né, que vocês estão numa cidade pequena, né, e que tem toda essa questão a política mexe muito com a pauta do portal. Estava vendo isso aqui também. E estava até ouvindo um podcast de vocês, né, ontem à noite, na madrugada de hoje de ontem para hoje, né? A gente está gravando aqui no dia 9 de dezembro de 2022. E aí tem toda essa questão, né, da dificuldade de ter que estar atuando ali, né, vendo assim os bastidores políticos, tem agora esse caso do orçamento secreto mexendo aí nas contas públicas do município, e que mexe agora interfere nesse sistema político e que causa até um tipo de risco, né, para o portal, né? E vocês são pequenos, né? Quanto menor é o veículo, né, a equipe, né, causa esse risco para quem está cobrindo a notícia, né, a investigação, e vocês trabalham muito com essa parte do aprofundamento da investigação, do jornalismo investigativo. E aí agora até te pergunto também, né, se vocês já chegaram a desistir de alguma reportagem investigativa por causa de alguma ameaça, de alguma coisa assim do tipo, ou porque estava ficando muito pesado já para vocês não conseguiram mais andar. Já houve esses casos com vocês? Como é que vocês lidam com isso? Até o momento não, Cristina. Na verdade, até o momento não. Nós já desistimos de certas pautas, mas geralmente por falta de provas, de elementos que balizassem, né, essa reportagem. Então, como a gente entende que o jornalismo ele afeta diretamente a vida de pessoas, de quem vai ler, de quem é citado nas reportagens, principalmente, então a gente tem sempre muito cuidado. Quando a gente aperta lá aquele publicar, a gente sabe da responsabilidade que tem com esse gesto, com essa ação, e no que ela pode desencadear, né, na vida das pessoas e, consequentemente, nas nossas. Um jornalista, quando ele acerta 20 vezes, tranquilo. Agora, se ele errar uma, ele vai ser lembrado pelo único erro dele. Então, a gente leva isso com muita seriedade. Até aqui, a nossa relação com o poder público
ela eu vou dizer que é normal. Tem muita gente que não gosta do nosso trabalho, tem muita gente que faz vista grossa para o nosso trabalho, tem muito político local aqui em especial que talvez não trate o nosso trabalho com a seriedade e a grandeza que ele merece e não preste, principalmente a população, as informações que por vezes a gente busca, né? Mas assim, sempre que a gente faz uma reportagem que é citado A ou B, a gente procura esse A ou B, procura saber o que está acontecendo. Olha, isso aqui é verdade, é fato, não é, né? Então, até aqui, a nossa relação com o poder público tem sido tranquila, tem sido eu vou dizer que uma relação, por enquanto, republicana. Né? A gente faz questão de manter essa separação. A gente sabe que o poder público deve à população é a explicação. Né? Financeiramente, o poder público não nos deve nada. A gente a gente faz questão de ter, inclusive, essa separação financeira do poder público, dos agentes políticos, né? Porque a gente entende que trabalha com mais liberdade, com mais. Acho que é até mais animador trabalhar dessa forma. Né? Eu, particularmente, odiaria trabalhar com uma guilhotina na minha cabeça, sabendo que se eu colocar um termo, eu poderia perder ali um favor, né? Então, para mim, isso não dá muito certo. Para a equipe, isso é uma cultura da equipe do Jornal Pedreirense, mas até aqui tem sido uma relação dentro da normalidade. Nem sempre entendem, nem sempre a classe política local gosta do que lê, gosta do que vê lá. Por vezes, não citam, mas eles criticam o trabalho e a gente entende e sabe que também fazem referência ao nosso. Mas a gente tem muita consciência de que o que a gente está fazendo aqui é jornalismo. E jornalismo não vai agradar. Eu, particularmente, desconheço político que não fale mal da imprensa, que não critique a imprensa. Né? Geralmente o político ele sempre está certo e a imprensa está sempre errada. Né? Então a gente já lida isso com muita naturalidade. Eu vou te pedir só um momento agora de calma, porque meu celular aqui do nada ele travou aqui a transmissão. Tranquilo. Do nada a internet caiu aqui no meu celular, minha gente. Tem dessas. Aí pelo celular, minha sorte que eu tô pelo computador também, né? Mas eu parei de te escutar pelo celular ali no momento onde tu falava, né? Que vocês têm essa liberdade de. É até mais fácil, né? Trabalhar assim, né? Com essa liberdade de. Sem estar recebendo, né? Por parte assim, de poder público e tudo, né? Eu parei de escutar a partir desse momento bem. Certo. Deixa eu ver se É como eu dizia, né? Que tem sido uma relação normal, uma relação assim, dentro do que a gente entende que é ético, e que é benéfico para a própria sociedade. Né? Quem acompanha o Jornal Pedreirense sabe que quando a gente tiver que trazer algo que pontue, que seja até de certo modo favorável ao poder público, vai estar lá. Mas ele também espera que a gente faça, e a gente tem feito, as críticas, que traga os apontamentos que são necessários, as denúncias que são necessárias. Entendeu? Então, o leitor do Pedreirense, ele já sabe exatamente o que vai encontrar por lá. É um leitor realmente muito específico, muito e até de certa forma muito criterioso. Bom. Então, bora aqui, né? Pois bem, então tu falou aí da questão de como vocês atuam, né, do questão de apoio, né, de como o poder público ele apoia vocês e tudo, né, que vocês até preferem não receber assim, essa questão financeira do poder público, né, e o leitor, né, que conhece já o trabalho de vocês. Isso é muito interessante, isso é muito legal, né, ter o apoio do público, né. E aí eu até te pergunto agora, né, tu até chegou a falar em algum momento, né, aí um pouquinho mais atrás, né, e tu e a Maíla, né, vocês dependem do portal financeiramente, né? O Yuri, né, tá certo? Ele, O Irisvaldo. Irisvaldo, Isra,
E o Irisvaldo, ele já não tem tanta essa dependência, né? Mas tu e a Maia, ela dependem. Porque, querendo ou não, vocês são jornalistas e estão tentando ganhar com o portal, né? E isso é interessante, né? Saber, né? E, tipo, vocês já receberam algum apoio financeiro, assim, do coletivo, do público, do leitor de vocês? Como é que funciona toda essa parte financeira, assim? Ah, e eu até te pergunto também como é que vai ser os próximos anos agora com o Pedreirense, né? Porque, olhando pelo conteúdo que vocês apresentam, eu acho muito interessante que vocês também conseguem passear um pouquinho pela praia do vídeo, tem o texto ali, né? Como tu falou, é difícil, né? Montar o texto, né? Mas eu achei bem interessante também algumas matérias que eu cheguei a ler aqui. E também vi alguns vídeos aqui de coberturas, vídeo reportagens, né? Essa linguagem para a internet, ah, como é que, qual é o futuro do Pedreirense e o futuro de vocês também como jornalistas nos próximos anos, né? Como é que tu faz essa análise aí do jornalismo cada vez também mais na internet, né? Porque a internet, querendo ou não, ela possibilitou essa abertura do caminho para o jornalista poder ter um ganho a mais, né, dentro da internet com a criação de um veículo como o de vocês, que é o Pedreirense, e ainda aproximando mais a questão da comunidade, né? Porque eu me lembrando agora, eu vim de uma cidade também bem pequena, que aqui do Piauí, e Qual, lá, né, enfim, na região, a gente também tem, às vezes, essa qual a carência cidade? de... Oi? Qual Qual é a a cidade? cidade? Ou do Chapéu do Piauí, que fica próximo ali de Esperantina, aqui no litoral do estado, ali pro rumo ali de Luiz Correia, Parnaíba. E às vezes, né, esses locais assim, eles têm essa dependência de um veículo mais sério, com essa apuração, esse lado investigativo. E te pergunto de novo, qual é o futuro do Pedreirense? O que é que vocês pensam para os próximos anos? Aproveitando, já pegando esse gancho aqui já no final do ano de 2022, virando já agora para 2023. Vocês travou, para mim travou. Pensando em de novo. Pronto, voltou. Tá conseguindo me Internet que ouvir? daqui caiu. Sim, Olha sim. aí. Deu para pegar o final da pergunta ali, a pergunta? Posso Sim, repetir sim. aqui, qualquer Por coisa. favor. Pronto. E aí, né, pegando de agora o gancho aqui, né, do final de ano, eu vou até colocar ele aqui, porque aí fica melhor de eu fazer o corte lá depois. E aí eu até te pergunto, né, como é que fica agora, né, e aí eu te pergunto, né, já pegando aqui o gancho do final de ano, qual é o futuro, né, já virando de 2022 para 2023, qual é o futuro do veículo de vocês aí no Pedreirense? Qual é o futuro do Pedreirense? É, você até me tinha perguntado sobre a questão, né, de como a gente sobrevive, de certa forma, né, de onde vem, né, como é que é essa relação da gente com o público, no sentido da questão da colaboração financeira. Assim, a gente atualmente trabalha com marcas, né, marcas que desejem divulgar seus produtos no Pedreirense, há um espaço, e também a gente trabalha com a questão do Pix, até para incentivar, né, o leitor pedreirense, de caramba, olha, se a gente quer de certa forma, uma informação mais detalhada, de qualidade, nada mais justo do que pagar também por isso. Né? Pagar de forma colaborativa, através, por exemplo, do Pix. Então, quase todas as postagens do Pedreirense tem lá na legenda, né, o número de Pix, para que quem quiser contribuir acabe fazendo isso, né? De forma prática, simples e com qualquer valor. Qualquer valor para a gente é colaboração, é soma com o nosso trabalho. É difícil, porque assim, a gente ainda vive uma cultura, né, a gente não tem muito ainda essa cultura aqui em Pedreiras, de pagar pela informação,
de entender que eu estou pagando, de entender que, tanto quanto o jornal antigamente, que era pago, né, por mais que a informação ela esteja ali disponível no Instagram, no site do Pedreirense, mas há toda uma demanda, há todo um corpo que, de certa forma, trabalha, se dedica para que aquela notícia ali prontinha fique exatamente daquela forma que o leitor merece. Então, a gente ainda trabalha essa consciência do leitor, né, de que ele compreenda, de que, olha, pô, eu gostei daquela reportagem, mas como até diz um jargão ali do saudoso Rezende, eu não estou lembrado agora do primeiro nome, dá trabalho para fazer e dá muito trabalho. E trabalho é custo, é investimento, a gente faz investimento no Pedreirense, né, diariamente. Então, a colaboração via Pix, por exemplo, através das marcas também, é uma das formas que nós encontramos para continuar aí esse trabalho. Também, graças ao Pedreirense, a gente tem tido contato com outras pessoas. Para mim e para a Maíra tem surgido outras demandas, a gente acaba fazendo freela, né? Claro, isso sem atrapalhar o que a gente vem desenvolvendo no Pedreirense. A gente participa de campanhas ali publicitárias, né? A gente vai cobrir eventos não necessariamente relacionados com o trabalho do Pedreirense e ganha por isso. E é assim que a gente tem se virando. Nesse ano também foi muito bacana porque a gente participou, né, de alguns editais e ganhamos um, do Meta Jornalismo, juntamente com a Abrage, e aí a gente conseguiu, né, ter também, dentro desse edital, receber, né, ali, além de uma mentoria, um certo recurso financeiro para fortalecer ainda mais o nosso trabalho. Já vai chegando ali no final, mas antes da gente sair aqui, tem uma pergunta que eu quero te fazer aqui. Como é que tu analisa a questão da desinformação hoje no nosso país, e principalmente aqui no Nordeste, aí na região? Como é que tu faz essa análise, né? Do impacto de notícias falsas que às vezes circulam, né? E, enfim, porque a internet também possibilitou isso, né? Muita informação, mas também muita informação falsa, né? E o trabalho de vocês também se desenvolve muito nisso, né? E a gente está aqui na COAR, né? Que não é COAR, né? Que é sobre desinformação, um projeto de fact-checking, e o trabalho que vocês fazem também contribui, né? Impacta, reflete também nessa ação, nessa nossa ação de ter que diminuir o impacto das fake news, né? Da desinformação. Como é que tu faz essa análise hoje? Agora, mais do que nunca, trazendo o Brasil aqui para o nosso recorte, agora, mais do que nunca, a gente tem tido nítida essa percepção do quanto a desinformação ela mata. Na verdade, a desinformação ela realmente mata, prejudica a vida das pessoas. E o que a gente vê hoje no Brasil, né? A gente vê ali certos movimentos, para usar como exemplo, que reivindicam intervenção militar, golpe, enfim, golpe. Em linhas claras é golpe que se pede. E, cara, por trás desse fenômeno, há um outro fenômeno, que é o fenômeno da desinformação, e juntamente com essa desinformação a gente vem nessa intenção da descredibilidade das instituições. A informação, ela traz exatamente isso. Com a desinformação vem um monte de teoria que não acha guarida, que não tem abrigo na ciência, né, que não tem confirmação científica. A gente viu isso também muito na pandemia. Então, assim, a desinformação é cabal. A desinformação tem ceifado vidas, literalmente. No Brasil tem ceifado vidas, literalmente. E, em contraponto, a gente tem exatamente a informação, né? Em contraponto, a gente percebe a importância que o jornalismo vem ocupando e tende a ocupar ainda mais exatamente nesse confronto com a desinformação. Acho que é por isso que é importante a quem tá nos ouvindo, quem está nos vendo, nesse fortalecimento. Pô, gosta de um trabalho de um jornalista, um grupo de jornalistas, um site, um portal, seja o que for. Cara, contribua. Contribua financeiramente, compartilhe, comente, porque assim, cada ação dessa vai no sentido exatamente de encontro com a desinformação. E a desinformação, como a gente sabe, ela ganha muito mais espaço, mais corpo e velocidade de propagação do que a informação detalhada. Cara, às vezes você passa um mês trabalhando na informação, na reportagem, passa 2 meses trabalhando na reportagem, e sabe, cara, aquele textinho sucinto,
sem muito detalhe, sem coerência, ele ganha uma repercussão assim astronômica se comparado com a questão de uma reportagem que foi bem trabalhada. Basta você ver o número de curtidas, de comentários. Então, assim, além do cuidado com a desinformação, a gente precisa, mais do que nunca, apoiar ferramentas, apoiar espaços de informação, como o Ecoar, como o Pedreirense, como tantos outros jornais, principalmente independentes, que a gente tem visto surgindo, em especial aqui no Nordeste. Ainda bem, né, que no Nordeste a gente tem tido essas iniciativas, né, inclusive também muito por parte do trabalho da Associação de Jornalismo Digital, a AJOR. É importante que essa associação amplie sua participação nessa região Nordeste, né, até para que a gente não fique exatamente à mercê dessa desinformação que mata, que nos leva, na verdade, ao retrocesso. Né? Acho que mais do que nunca o jornalismo ele precisa ir se refazendo, mas eu estou certo de que ele é fundamental. Se a gente quiser vencer a desinformação, a informação e o jornalista vai ser sim, serão sim peças fundamentais. Show. Para a gente já se encerrando, mais uma vez eu agradeço a tua participação aqui, tá? Mas eu queria te pedir, né, para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente, quiser acompanhar mais o trabalho do Pedreirense, como é que essa pessoa ela pode estar fazendo, o que é que ela deve fazer, onde ela deve procurar, quais são as redes sociais de vocês? Deixa aí os arrobas. Certo. Gente, vamos lá. Geralmente o nosso foco maior de movimento é o site e o Instagram. No site a gente coloca em especial as nossas matérias mais aprofundadas. Né? Lá você vai encontrar opinião, vai encontrar vídeo reportagens, né? Reportagens com embasamento textual, fotográfico. Então tá lá em upedreirense.com.br. Repetindo, upedreirense.com.br. No Instagram, a gente geralmente, além de colocar, né, trechos das nossas reportagens mais de forma mais condensada, até para chamar para o site, onde constam nossas reportagens mais extensas, a gente também publica notas, a gente publica também notícias um tanto mais reduzidas, né? O fato é que tanto o Instagram, @upedreirense, como o site upedreirense.com.br, em ambos a gente utiliza como ferramenta de informação. O Instagram tem sido, assim, para a gente, uma ferramenta fundamental, né, de propagação daquilo que a gente faz no site. Então, lembrando, o site upedreirense.com.br, Instagram, @upedreirense, e no Facebook, também o Pedreirense. Você vai ter acesso a todo o nosso trabalho. Fique à vontade para criticar, para sugerir, se for, enfim, independente de onde esteja, mas de preferencialmente de Pedreiras, denuncie, pode fazer também através do direct denúncias. E é isso, gente. Por lá você vai ter acesso a tudo que nós produzimos. Show. Mais uma vez, muito obrigado, tá, Joaquim Cantanhede. Olha só, agora eu falei certo, viu? Opa! E por estar aqui comigo conversando, foi bem rápido, né? Mas a gente pode estar voltando aí se conversar em outros momentos, tá? Em Por outros favor, episódios, em outros vídeos. por favor. Pode estar fazendo trabalhos colaborativos em conjunto, porque acho que a ideia é essa, né? Se fortalecer todo mundo junto, como você falou, né? Se unir para a gente vencer, né? Desinformação, tá levando o nosso trabalho, né? Que é um trabalho sério, né? De fazer matéria, que é contar histórias, né? Principalmente essa também, né? Contar histórias da comunidade, da população, né? Que eu acho que esse aqui é o nosso principal foco. Então é isso, mais uma vez, muito Exatamente. obrigado, tá? Você que está você que tá assistindo, você que está ouvindo aí também a Ecoar Notícias, tá? O nosso podcast, está ouvindo o podcast, o Ecoar, e está assistindo aí no YouTube da Coar, tá? No canal, você também pode estar aí seguindo a gente nas nossas redes sociais, @Coar Notícias, tá? No Instagram, no Twitter, também no Facebook, tá? E aqui no nosso canal, tá? Se você está assistindo ou se você está ouvindo, se inscreve, tá? Deixa o like aqui também nesse vídeo, segue a gente também lá no Spotify, nas plataformas de áudio, tá? Para continuar tá recebendo aí os nossos conteúdos. E também segue aí o pessoal aí do Pedreirense, tá? Pode seguir também o Joaquim, tá? Joaquim, pode deixar também aí todas as arrobas também, tá? Para o pessoal estar acompanhando também o teu trabalho. Exato. Exato.
É isso aí, gente. Lá no Instagram me encontram através do Joaquim Cantanhede, tá certo? Joaquim Cantanhede, não tem outro, tá certo? Vai aparecer lá. O primeiro que aparecer na lista, certamente, vai ser esse que vos fala. Show. Muito obrigado. Assim, Cristiano, agradecer, né, o espaço, agradecer a acolhida, como eu disse desde o começo, tem sido realmente uma simpatia assim, muito, muito aquecedora com a gente. E assim, desejar vida longa aos distantes, né? Esse profissional. Show. Muito obrigado, Joaquim, mais uma vez. É isso, gente. Eu fico por aqui, tá? E, é claro, até a próxima vez, tá? Até o próximo vídeo, até o próximo episódio. Tchau e valeu. Oi. E aqui.